Ele é o cara que mais tem conteúdo de inteligência emocional hoje em dia. Então, eu chancelo, eu carimbo e eu atesto, né, que a inteligência emocional foi imprescindível para eu estar onde eu estou, para me conhecer do jeito que eu estou e principalmente para levar essa crise aí e tudo isso que a gente está passando, que o que a gente está passando não é fácil, né? E eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando isso para mim também, porque eu sou ser humano e de vez em quando eu escorrego no tomate em relação ao nível de ansiedade que está muito alto e eu entendo perfeitamente vocês. E agora a gente vai chamar essa pessoa aí, né, que fala e que vive, né, essa inteligência emocional. Ele é presidente da SBE, né, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ele já impactou mais de 100 mil pessoas com os livros dele, com as palestras, com os cursos, com as imersões dele, né, e ele é o cara, eu sou muito fã dele. Vem cá, vem para cá, Rodrigo Fonseca. Oi, boa tarde, Vivi. Boa tarde, galera. Muito feliz de poder estar aqui. Gratidão pelo convite. Espero poder ajudar aqui todos que estão aqui, contribuir. E a inteligência emocional já era importante, já vinha sendo, né, Vivi? Hoje, então, muito mais. Então, contem comigo, estamos juntos. E mais do que nunca, eu falo que provavelmente Deus, a vida, me preparou durante esses 22 anos para esse momento. Sim, eu acredito, Rodrigo, de verdade, e de repente você até me confirma isso, que essa crise agora ela veio para democratizar um pouco a inteligência emocional em empresas menores, né? Porque até então ela era de Coca-Cola, McDonald's, utilizavam isso até para contratação, né? Então, se tem um lado bom disso tudo, é que eu acho que a inteligência emocional vai vir aí com força total dentro, né, de empresas e colaboradores. Na verdade, eu entendo essa crise que a gente está vendo como um grande acelerador. Ela só acelerou tudo que iria acontecer ao longo do tempo, a inteligência emocional já vinha vindo, lives, internet das coisas vinham vindo, as coisas mais digitais, compras online, estava acelerando. Só que agora, com a crise, claro, tudo isso ganhou uma importância muito maior. Então, as outras empresas, é legal você falar sobre isso, as grandes empresas como Coca-Cola, HP, sei lá, grandes empresas multinacionais, eles falavam sobre inteligência emocional, mas não aplicavam na verdade, e por um motivo muito simples, porque eles não sabiam viver. Eu falo que a grande maioria das pessoas que falam sobre inteligência emocional, especialmente aqueles que não são profissionais de empresas, RH, até mesmo RH, eles falam, mas eles não sabem o que é inteligência emocional, porque é algo muito novo, né? Se você sair na rua e falar o que é inteligência ou o que são emoções, todo mundo sabe o que é inteligência e o que é emoção. Mas na hora que você junta esses dois termos, dá um tchutchu, um curto-circuito na cabeça da galera. E aí fala, o que é isso, esse negócio, né, de inteligência emocional? É um nome muito complicado, muito estranho, sendo que, na realidade, é uma habilidade que todos nós deveríamos usar, desenvolver, Vivi, desde a gestação. Não sei se tem mulheres grávidas aqui, né? Mas é uma habilidade que se desenvolve desde lá. Eu criei um projeto para as escolas, para inserir a inteligência emocional prática nas escolas, desde o ensino infantil até o ensino médio, mas que eu queria inserir era nas grávidas. Aqui não tem escola para grávida. Porque na gestação, quando nós estamos dentro de vocês, mulheres, ou mulheres estão dentro das suas mães também, é lá que começa a inteligência emocional. É na nossa história, o nosso vínculo emocional com os nossos pais, que se começa a construir a inteligência emocional. Ela não é construída na escola, na faculdade, né? Não, é no vínculo, até porque emoção está diretamente ligado a quem a gente ama. E quem nós mais amamos? Pai e mãe. Então, isso é fundamental. Então, normalmente se fala de inteligência emocional ou de soft skills, né, nas grandes empresas. Hoje, eles sempre gostam de levar para o inglês, né? Nunca usa português, é um negócio incrível. Parece que fica mais bonito, mais não sei o quê. Soft skills. Que nada mais são do que habilidades emocionais que nós deveríamos desenvolver desde lá, como empatia, gratidão,
relacionamento interpessoal, motivação, reconhecimento das nossas próprias emoções, reconhecimento das emoções do outro, liderança, né? Vocês são aqui líderes. Quando você adquire um patamar de liderança, seja ela qual for, Vivi, quem está aqui nos acompanhando, você deixa completamente as suas habilidades técnicas, ou deveria deixar, para entrar completamente em habilidades socioemocionais. Porque aí você não é mais a cabeça ou os braços. Você é aquele ou aquela que estimula ou que motiva as outras pessoas a fazerem, a realizar, né? Então, isso, infelizmente ou felizmente, é um grande erro das pessoas que quando falam, eu vou ensinar inteligência emocional. Não, nós não ensinamos inteligência emocional, nós desenvolvemos inteligência emocional, e é um caminho muito solitário, viu? Para quem está aqui, não é nem solitário, é individual, né? Porque ele tem a ver com a nossa história de vida, ele tem a ver com a nossa mãe, com o nosso pai, tem a ver. Eu falo que a nossa mãe e o nosso pai é o nosso 0 e 1, né? Imagina um computador, ele é programado por número binário, o número binário é 0 e 1. O computador humano também nós humanos também somos. Temos o nosso lado binário, né? O 0 e 1, onde o 0 é a nossa mãe, o óvulo dela, e o 1 é o espermatozoide do nosso pai. E através da união, né, da junção desses dois, 0 e 1, né, a combinação, a análise combinatória, né, trazendo matemática para cá, desses dois pais que nós tivemos, né, independente se você foi criado ou não, você teve um pai, esse material emocional vem pela genética também, isso tende a se desenrolar. Então, é uma habilidade crucial. Vocês são empreendedores, portanto, líderes. Você deve desenvolver essa habilidade. Deve desenvolver, senão você não vai liderar ninguém. Você pode ser, no máximo, chefe, né? Aquele chefe que manda e o outro, ele vai fazer por medo, ou por estar sendo acuado, ou por qualquer coisa. Menos porque ele está se sentindo motivado, inspirado por. E aí, imagina, você agir baseado na emoção do medo, e aí medo você não pensa, você não tem criatividade, você não tem nada, e agir por inspiração, por entusiasmo, né? E aí eu gosto muito da origem das palavras, né? Entusiasmo vem de dentro, e entusiasmo vem de teos, de Deus, né? Ou seja, ter Deus dentro. Eu não sou religioso, mas eu gosto de várias correntes espiritualistas, né? Mas não sigo nenhuma delas, e adoro o significado. Então, imagina, mesmo se você sendo ateu, Deus, o universo, assim, o nome que você queira dar, imagina você agir a partir desse espírito de força, de criatividade, de criação, né? Criador, Deus é o criador, ou você agir numa postura de medo, onde você está com medo de ser mandado embora, está com medo de ser rechaçado, humilhado na frente. Infelizmente, a gente ainda tem chefes que humilham, que pressionam, que vão só na porrada, né? E não é assim, né? E aí, volta a dizer, é igual pai e mãe, educação de pai e mãe. Nós precisamos de estímulos, de amor, né? Claro, coloque aqui o amor numa caixinha do mundo corporativo. Não entendo o amor de beijo, toque, não é isso, né? Até porque são várias linguagens de amor. Eu preciso dar o amor para aqueles que eu estou liderando, mas eu também preciso dar o limite, eu preciso dar a pressão, né? Mas tudo isso tem que vir num solo de inspiração e não num solo de medo, né? Se eu dou só amor, a pessoa fica frouxa. Se eu só dou pressão, limite, ela espana. Então, percebe que nós precisamos, eu brinco, eu falo que o ser humano é igual aqueles pistão de Fusca, sabe? Que precisa da diferença dos dois, das polaridades, né? Amor e pressão, amor e pressão. E com isso o ser humano vai funcionando, o motor dele, né? Se um dos dois não tem, ele fica sem diferença e aí ele não funciona, ele não anda, ou ele espana, ele funde o motor, né? Então, se a gente puder aí trazer, galera, traduzir inteligência emocional de uma forma muito simples, ela é uma habilidade que todos nós devemos desenvolver, de reconhecer, perceber as nossas emoções
E, ao perceber essas emoções, usar, direcionar essas emoções de uma forma saudável, benéfica para mim e para todos que estão ao meu redor, né? E aí, é claro, quando eu tenho a habilidade de perceber que emoção eu estou sentindo, eu tenho como natural, e aí vem a socioemocional, né? A natural capacidade de perceber a inteligência do outro, né? Entender o que o outro está sentindo e como eu posso usar essas emoções que estão envolvidas, as minhas emoções, a emoção do outro, e aí entra o que a Vivi, você estava dizendo, de negociação, especialmente hoje, precisaremos entrar numa negociação contínua pelos próximos meses, com fornecedores, clientes, assim por diante. Então, eu preciso ver que emoção, sentir, perceber. Que emoção que está do outro lado? Ele tá, meu cliente, meu fornecedor está com medo, ele está com raiva, ele está triste. E como eu uso essas emoções que estão dentro dele, que estão dentro de mim também, para sair de uma forma benéfica, para lidar de uma forma benéfica com esses dois lados, para mim e para ele, hein? Ou para ela. Então, aqui é fundamental. Inteligência emocional parte de um conhecimento da neurociência, que são os neurônios espelhos, que diz que tudo aquilo que eu faço o outro sentir, ou que o outro sente, eu sinto também. Então, jamais faça algo que não seja benéfico para o outro também. Sim, faça que seja benéfico para você e para o outro, né? No mínimo que você tenha intenção de. Uma vez, eu dei uma entrevista para você S.A., uns anos atrás, e a capa da revista era o lado obscuro da inteligência emocional, e tinha um Darth Vader na capa, né? E aí a jornalista me perguntou, Rodrigo, você que está lidando com inteligência emocional há tantos anos, tal, e agora a inteligência emocional está virando uma moda, você não acha que isso pode ser prejudicial? As pessoas podem usar a inteligência emocional de forma manipuladora? Aí eu virei para ela e falei, olha, um dos pilares da inteligência emocional é a tal empatia, né? Se colocar no calçado do outro, ou os neurônios espelhos que a neurociência traz, né? Então, tudo aquilo que eu faço o outro sentir de mal, de negativo ou de perda, inconscientemente eu estou sentindo também. Eu estou produzindo em mim. Ou seja, isso leva num plano mais espiritualista, se você quiser levar, de uma interconexão em que todos nós estamos, e isso não é nem espiritualista, né? O Covid agora fez nos perceber o quanto nós estamos interligados. Ou seja, um chinês lá do outro lado do mundo que ficou doente, fechou o planeta inteiro, né? Então, estamos interligados. Então, quando eu uso a inteligência emocional puramente, eu consigo perceber, cara, o que eu posso fazer? Agora, eu, dentro dessa relação aqui, sou o único ou a única que estou percebendo o que eu estou sentindo, eu estou percebendo o que a outra pessoa está sentindo. O que eu posso fazer agora? Para, primeiro, talvez, por exemplo, acalmar o outro lado que está apavorado, que está com medo, que está com raiva, né? Mas acalmar não para manipular, para passar ele para trás ou para conseguir uma negociação somente boa para mim. Não, porque eu sei que isso vai ser benéfico para a outra parte, para mim. E aí sim, depois o outro esfriou, baixou o grau, né? Aí sim, beleza, vamos conversar agora, vamos negociar, vamos achar o meio do caminho, vamos descobrir o ganha-ganha, né? O que é bom para mim, o que é bom para você. Então, isso é inteligência emocional, na prática, né? E você que é líder, você que é empreendedor, que está aqui, você vai usar isso o tempo inteiro, você precisa usar isso. Só que aí cai a questão, né? Mas, Rodrigo, como é que eu desenvolvo essa tal inteligência emocional? Não é lendo, cara, não é, preciso te dizer, não é lendo. A leitura é bacana? É, mas a leitura alimenta um lado do seu cérebro. Eu quero trazer aqui um conceito provavelmente novo para vocês aí. Eu falo que nós, seres humanos, temos dois cérebros, né? A ciência diz, um cérebro racional, né, que é essa capa aqui, a mais recente do ser humano, que tem 200, 300 mil anos aí, que é esse neocórtex aqui presente na gente, e tem um cérebro por baixo dele chamado cérebro límbico, ou cérebro emocional. Isso não é nada novo para vocês, você deve ter visto, lido em algum lugar. Bacana. Só que eu trago uma outra forma de enxergar isso, uma forma mais lúdica, né, mais brincalhona, mais que fixa melhor e capta melhor a informação e o poder de cada cérebro também. Imagina que o seu cérebro racional, essa capa aqui, né, que a gente
desenvolve a vida inteira, são, sei lá, 25 anos se você fez faculdade, pós, faz 25 anos você está alimentando esse aspecto seu. Que aspecto é esse? Eu falo que nós temos dois animais bem diferentes dentro da gente. Um, que é esse cérebro racional, que é o nosso ratinho, o nosso cérebro, do pink cérebro, né? E o outro, o lado lógico, adulto, racional e assim por diante. E o outro aspecto que todos nós temos, que é o cérebro límbico, emocional, mas que eu também chamo de tigre. Ou seja, todos nós temos um tigre feroz dentro de nós. Um tigre que nós não aprendemos a linguagem dele. Ninguém falou pra gente, olha, como ele funciona, né? Certamente, eu posso dar o que for aqui, quanto for para vocês que estão aqui, que 99,9% das pessoas estão aqui, não tiveram um pai e uma mãe que chamou você, ou um dos dois, falou, filho, vem cá, filha, vem cá. Papai e mamãe vai te ensinar como funciona esse seu tigre, ou não tigre, claro, mas esse seu aspecto emocional, quando você sentir medo, o que você faz? Quando você sentir tristeza, o que você faz? Quando você estiver com raiva, e assim por diante. Quando você sentir amor, né? O que você faz? Como você expressa o seu amor? Não tivemos isso, pelo contrário. Somos uma sociedade que foi estimulada a 24 horas por dia alimentar apenas o nosso rato. Especialmente escolas, livros, palestras, isso daqui que eu estou fazendo com você, eu estou alimentando ainda o seu rato. Né? Não tem jeito. Eu estou dando informação, conhecimento para você, né? Que por mais que você concorde, que você ache bacana, que você ache uau, incrível esse conhecimento, isso é alimento para o seu rato. Imagina, isso e livros, palestras, YouTube e assim por diante, são como se fosse queijo para o seu rato. Né? Mas dentro de você tem um tigre, porra. E o tigre come o quê? O tigre come queijo? Não, o tigre come carne. Né? E o que é essa carne, que esse tigre, essa criança, né, esse aspecto criança, emocional que todos nós temos, como ela se alimenta de emoção, puramente dita. Né? E a emoção, ou ela é vivida visceralmente, quando nós éramos crianças, com mãe e pai, na experiência prática vivida, ou hoje, quando você está no seu dia a dia, como adulto, quando você fecha os olhos e acessa a sua história de vida. Ou seja, quando você dá um novo significado. A Vivi trouxe aqui muito bem a questão do significado, né? O signo, e a comunicação estuda muito bem isso. Eu estudei comunicação na faculdade, onde eu sou formado, e esse significado que nós demos, ou que nós podemos alterar com o conhecimento que a gente tem hoje de adulto, é que muda, é que desenvolve a nossa inteligência emocional. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, não sei se aqui, é que eu não posso interagir com vocês aqui, não estou vendo nenhum de vocês, mas imagine se alguém que é explosivo, tá? Ou explosiva. E aí você lê num livro, você vê numa palestra, um cara, sei lá, o Rodrigo, alguém falou, olha, você tem que respirar profundo, alguém tira do sério, fala uma coisa que você não aguenta, que te tira do sério, olha, respira, calma, não vai gritar, porque vai dar merda. E aí você, às vezes, na primeira vez você respira, na segunda vez você respira, e aí você estoura. Né? E o pior, você estoura na hora errada, com a pessoa errada, com a palavra errada, você perde, sei lá, o seu maior cliente, você perde seu melhor funcionário, você se arrepende depois, você tinha lido no livro, você tinha visto na palestra, você tinha visto vários livros do YouTube, vídeos do YouTube, mas não adiantou de porra nenhuma. Português rasgado. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, somos uma sociedade que fomos doutrinados a alimentar apenas esse ratinho. Só que tem esse tigre que lá atrás, por exemplo, vou dar um exemplo agora, daí você entende da sua história de vida, que você teve um pai e uma mãe que gritava com você a vida inteira. Ou que falava exatamente aquela palavra que aquela pessoa falou, que estourou, que você estourou. E você aguentou por anos aquilo ali, seu pai gritando, sua mãe gritando, falando, ou te humilhando. Exemplo, tá, que eu estou dando aqui. Fazendo aquilo com você, e beleza, e você vai registrando aquilo, vai registrando. E por dentro você fala, deixa, eu vou crescer. Deixa, a hora que eu crescer, eu quero ver o filho que vai fazer isso comigo. E aquilo ali se torna visceral.
vital dentro de você, porque o ser humano ele age não pelo que ele pensa, mas do que vai manter a sua sobrevivência. Toda ação ela é baseada na sobrevivência. O nosso cérebro ele foi formatado para sobrevivência. Ele não foi formatado para fazer negócio, para ser empreendedor. Não, cacete, isso aí a gente foi desenvolvendo agora. Isso é novo. Pensa, ó, uma informação. Nosso cérebro racional, essa capa, tem 200 a 300 mil anos. O nosso cérebro límbico tem milhões de anos, cara. A capa aqui, o ratinho, não tem nem 1 milhão de anos. Nem 1 milhão não chegou ainda. E o nosso tigre, o nosso Darth Vader, né? Eu costumo uma outra analogia, eu gosto muito de usar analogia, porque como eu falo de coisas intangíveis, impalpáveis, eu preciso usar analogia, né? Eu falo que o tigre também é o Darth Vader, é o nosso lado sombra, e o rato é o nosso Luke Skywalker, né? E aí, para quem acompanha a saga Guerra nas Estrelas, sabe que Darth Vader, Luke Skywalker são o quê? Pai e filho. Ou seja, o nosso cérebro racional, a razão que vos fala aqui, que eu racionalmente estou falando para você, e que você está ouvindo via racional também, é um jovenzinho, cara, de 200 mil anos. Quando você tem um ancião aqui de milhões de anos presente dentro do ser humano, da espécie humana, né? Então, na hora que o bicho pega, ou seja, na hora que coloca a sua sobrevivência, e leia-se colocar a sua sobrevivência em xeque, foram coisas que você viveu e registrou na sua infância, nos primeiros momentos de vida, desde a sua gestação até a sua primeira infância, cara, você joga para PQP, todo o conhecimento, livro, faculdade, pós, doutorado que você fez, acabou, vai por água abaixo. E aí é onde você perde grandes negócios, né? Então, é essa briga que está acontecendo dentro da gente o tempo inteiro. Por isso que Luke Skywalker e Darth Vader fez tanto sucesso. Porque é uma briga que está acontecendo dentro do ser humano por 300 mil anos, pelo menos. Um pai e um filho. E o pai tentando trazer o filho o tempo inteiro. Cada vez que você grita, ou que você faz, quem aqui nunca fez algo que jurou, prometeu, brinco. Eu falo, sabe, marido, mulher, parceiros, né? Promete para a mulher, marido, amor, eu juro, prometo que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Ou os seus funcionários, colaboradores, fala para você, olha, eu prometo que eu jamais vou chegar atrasado, ou algo do tipo, né? Essa promessa dura quanto tempo? Cara, dura, sei lá, dias, semanas, chutando alto, né? Ou você vai numa palestra e fala, agora, uau, descobri a chave que faltava, descobri o segredo, né? Para quem assistiu o Segredo aqui, tenho certeza, na hora que você viu o segredo, você falou, uau, é agora, virei milionário. Do dia para a noite, virei milionário, tá tudo certo. Só que você esqueceu de um componente infinitamente mais forte, chamado sua história de vida. Se eu pudesse traduzir inteligência emocional numa outra palavra, eu chamaria história de vida. Ela não tem absolutamente nada a ver com todas essas teorias incríveis, maravilhosas, que são importantes, claro que são importantes, nos ajudam, claro que nos ajudam. Só que, por outro lado, nós estamos falando de um cérebro racional, e aqui eu trago dado científico, tá? Um cérebro racional, um rato, um adulto, que é esse que eu estou falando agora, que funciona, em média, aí, processa informação 40 a 60 impulsos neurais por segundo, velocidade de processamento, de velocidade de uso da informação do nosso cérebro racional. 40 a 60 impulsos neurais por segundo. Do outro lado, no nosso tigre, no nosso Darth Vader, na nossa criança, eu tenho um cérebro trabalhando de 40 a 100 milhões de impulsos neurais por segundo. Ou seja, para simplificar, 40 impulsos neurais por segundo contra 40 milhões de impulsos neurais por segundo. Eu estou falando de um Fukabala, né? Eu brinco, eu falo que a nossa testa é quase que o capô do Fusca, né? Para quem é mais vivido, lembra do Fusca. É o capô do Fusca, que anda 40 km por hora, turbinado, pá, mas cheio de livro dentro, cheio de conhecimento, e aí vai pesando essa porra. Quem aqui, depois vai colocando, quem aqui já se sentiu, conforme você vai fazendo curso, faculdade,
vai se sentindo cada vez mais um cagão, português claro, né? Cada vez mais lento no gatilho, cada vez menos consegue decidir menos, resolver menos, né? Por conta disso. Você está colocando informação dentro do Fusca que anda 40 quilômetros por hora. Do outro lado, eu tenho um jato que tem uma velocidade de 40 milhões de impulsos por hora, 40 milhões de quilômetros por hora. E aí vai para a vida, beleza? Vamos para a vida. Eu vi um vídeo no YouTube, eu vi um livro, li um livro incrível, uau, beleza, vi uma palestra. Aí vai dar o play, puf, vai no play, vai, a vida está acontecendo. E aí vai o Fusca, tá numa situação que você precisa usar o que você leu no livro, e o Fusca tá ligando. O jato foi, já voltou, já fez a merda, já gritou, já passou para trás alguém, se arrependeu depois, roubou alguém, sei lá, tanta merda que o português, claro, que o ser humano faz. E, mais uma vez, sabendo, muitas vezes a pessoa sabendo e prometendo para ela mesma por anos, que ela jamais faria isso na vida dela. E aqui eu trago uma parte da minha história de vida que talvez te ajude a elucidar um pouco isso. Eu vivi, sou fruto de um casal, né, de pessoas pobres aí, onde meu pai e minha mãe, meu pai traiu minha mãe a vida inteira e eu era aquele filho que ficava com a minha mãe. Meu irmão saía, ia viver a vida dele e ficava com a minha mãe, sofrendo, chorando. E eu falava para minha mãe, mãe, calma, poxa, papai, ele vai voltar, não é assim, tá, eu tô aqui, e dava força para minha mãe, né? E dentro de mim eu prometia, cara, eu jamais vou fazer isso na minha vida com mulher nenhuma, jamais, porque eu tô vendo o sofrimento da minha mãe na minha carne, né? Eu sofro com ela, eu choro com ela, e eu não quero ver isso em nenhuma mulher. Beleza, casei, beleza, minha primeira esposa, ficamos juntos, namorado por 5 anos, casados 8 anos, ou seja, 13 anos no total, certinho. Pressionando dentro de mim uma realidade que existia de traição, porque eu não queria aquilo de jeito nenhum. E aí imagina uma mola, né? Uma mola forte que você tenta amassar e não deixa ela sair de jeito nenhum, porque se ela sair, se ela pular, você sabe que ela vai produzir, vai machucar alguém, né? No meu caso, trairia e machucaria uma outra mulher que eu não queria de jeito nenhum. 13 anos depois de um relacionamento correto, mais corretíssimo, tendo todas as possibilidades do mundo de trair a minha primeira esposa, não fiz absolutamente nada. No último ano do casamento, aí eu comecei a fazer a merda, uma atrás da outra. Achava que eu já estava bem, beleza, já me trabalhei, já não preciso mais nada, 13 anos já estava me trabalhando, olhando para a minha história de vida, mas olha que interessante, eu jamais tinha olhado para a minha história de vida desse aspecto de traição, porque achava que isso estava certo já, isso, porra, isso não vou fazer, é ponto pacífico para mim, né? Não preciso olhar para isso. E aí eu comecei a trair a primeira, a segunda, na terceira, que eu traí a minha primeira esposa, me apaixonei. E aí, claro, a paixão louca, né? Imagina, eu segurei. Imagina uma mola que você segura por anos, a hora que você solta, aí enfia os 2 pés na jaca, né? E aí, para acabar de completar isso, infelizmente, não pelo casamento, mas acabei casando com essa segunda mulher, a terceira, que acabei traindo a minha primeira esposa, casei, sabia que ia dar errado. Olha, você vê como a gente, quando tá no emocional, a razão tá pensando, vai dar errado, cara. Começou errado, vai dar errado, né? Casei, tive a minha segunda filha, não me trabalhei porque achei, meu primeiro casamento falhou, falhou não, deu certo por 13 anos, né? A gente fala isso, né? Deu certo por 13 anos, mas porque tinha já acabado o amor, sei lá o quê, e por isso que deu errado, não tem nada a ver comigo, né? Claro, a gente foge da responsabilidade o tempo inteiro. E aí eu tive a minha segunda filha, 3 anos para 4 anos de relacionamento, nasceu minha primeira filha, na hora que nasceu a minha segunda filha, melhor dizendo, eu comecei a querer olhar para fora de novo do casamento, falei, para, não quero isso, deixa eu me olhar, agora eu entendo, sou eu mesmo, não é a minha primeira esposa, não é a segunda esposa. Aí comecei a me trabalhar, e antes de começar a me trabalhar, chamei minha segunda esposa e falei, vem cá, vamos parar, não vou te trair, eu fiz isso com você, sabe, com a primeira esposa, não vou fazer isso com você, é minha filha, vou arcar, vou manter, beleza, tá tudo certo, assumi, mas segue a vida. E aí fui me trabalhar e eu descobri do lado da minha mãe, na minha história de vida, aí você percebe como é história de vida. Do lado da minha mãe é filha de uma traição, né?
e depois olho para o lado do meu pai, deixa eu olhar para o lado do meu pai, meu 0 e 1, os números binários, olho para o meu pai filho de uma traição também, e meu pai a vida inteira traiu a minha mãe. Ou seja, além de eu ter histórico familiar na história de vida dos meus familiares, porque isso vem via DNA, né? 2 cientistas russos, Pijor Garajev descobriu algo incrível, que as nossas memórias, né, de familiares vêm no nosso DNA, né, de 90% do DNA que antes era considerado como lixo, hoje ele é considerado como código linguístico que vai sendo alimentado durante gerações para chegar até nós. Por isso que hoje a gente vai evoluindo conforme vai passando as gerações, né? Então, eu tinha no meu DNA de gerações, provavelmente que traíram a vida inteira, e se você olhar para a época das cavernas, não tinha esse formato família, isso é lançamento para a humanidade, família, né? Tem pouquíssimos anos, tem, sei lá, 1000 anos, sei lá quantos 1000 anos tem isso, contra milhões de anos que não existia família. Então, vinha de uma traição, vinha traição também do meu pai a vida inteira, então não tinha escapatória, cara. Mais cedo ou mais tarde, enquanto eu não olhasse para essa minha história de vida, eu trairia. E aí fui me trabalhar, achava que eu nunca ia casar, me trabalhei a minha vida inteira, aliás, me trabalhei a partir de então em relação a isso, descobri uma série de coisas, mudei uma série de coisas, achava que não ia casar de novo, casei, hoje tenho uma 3ª filha, estou bem com a minha esposa, mas continuo me trabalhando constantemente em relação a isso e outras coisas, e mais importante, sei também que isso é um calcanhar de Aquiles, ou seja, sabe, cachaça para quem é alcoólatra? Eu não fico passando assim, eu não fico dando sopa, eu não fico dando oportunidade, além de me trabalhar, eu não dou oportunidade, né? Eu, por exemplo, sei lá, exemplo, né? Vai marcar uma reunião à noite num bar? Não, marca uma reunião de dia, no escritório, em algum lugar, beleza, tá tudo certo. Por exemplo, né? Por que eu estou contando essa parte da minha história de vida para você? Primeiro, para você perceber o quanto essa história de vida é forte dentro de nós, né? Eu prometi a minha vida inteira, a minha infância inteira, que eu jamais faria isso para uma mulher, e eu segurei essa mola por 13 anos, eu consegui segurar, e achava que eu não precisava me trabalhar, porque isso era dor suficiente para mim não repetir, mas quando eu menos percebi, bum, eu fiz. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já fez isso na sua vida, guardada agora, trazendo para a sua realidade? Quantas vezes você fez isso, né? Quantas vezes você prometeu que ia fazer regime? Você aguentou por quanto tempo? E aí quando você solta a mola, você enfia os 2 pés na jaca. Quantas vezes você, como empreendedor, prometeu que não iria usar o caixa da sua empresa para benefício próprio? Eu falo que o grande buraco de uma empresa não são os funcionários, não são os custos, não. É o empreendedor, é o empresário, né? Ele que vira, mistura CPF com CNPJ e vira aquela confusão danada. E quantas vezes você prometeu, cara, eu vou fazer uma empresa saudável financeiramente? E hoje, infelizmente, vi esses dias mais de 600 milhões de empresas fechadas no Brasil aí. Cara, imagina, por empresas que não tiveram uma solidez ou um colchão financeiro, porque os seus empreendedores ou seus empresários não tinham capacidade não racional. Racional, todo empresário sabe que precisa de um capital de giro e de um colchão empresarial para momentos, não como corona, porque isso é novo hoje para nós, mas para qualquer momento de crise do mercado. E quantos realmente tem? Quantos estão sustentando esse momento de crise? E aqui eu estou falando financeiramente, mas aí você percebe como o emocional ele está por trás de absolutamente tudo. Mas aí você olha como empreendedor para a sua história de vida. Quando você olhava para o seu pai, para a sua mãe, quantas vezes eles falaram, conversaram com você sobre investimento? Sobre pegar o dinheiro que você recebe, a primeira coisa que você faz, filho, filha, quantos por cento fez isso que estão aqui? Primeira coisa que você faz, filho, investe uma parte desse dinheiro. Guarda, investe esse dinheiro para a sua liberdade, para que você tenha liberdade, para que não importa o que aconteça, você mantenha a sua sobrevivência, a sua vida, né? E depois sim, você paga a conta, depois você se diverte, depois você compra o seu carro, compra aquilo que você quiser, sei lá, vive aquilo que você quiser. Não, pelo contrário, a gente aprendeu o quê? Primeiro chegou o dinheiro do mês, ele recebeu de cliente, sei lá,
Paga conta, paga funcionário, paga não sei o quê, paga fornecedor, paga, compra mais coisa, né? Compra. E se sobrar? Se sobrar, aí sim você investe o dinheiro da empresa. E aí eu pergunto, quantas vezes sobrou dinheiro? Quantas vezes sobrou dinheiro para você investir se você não tira isso na hora que o dinheiro entra? E não sobra mesmo, cara. Dinheiro, eu falo que é energia. Ele vem, se você não direciona essa energia, né? Aí que dou. O dinheiro vem, a energia vem, e você tem que direcionar para onde você quer. Se você não direcionar para onde você quer, esse dinheiro vai para pagamento de funcionário, de folha, vai para pagamento de luxo seu, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, vai para viagens, vai para, sei lá, besteira. Some. Quantos aqui? Quantos? Colocou R$ 500 no bolso, R$ 1.000, não importa o valor, e de repente falou, cadê o dinheiro? Ou na conta, né? Hoje em dia tá mais fácil sumir o dinheiro, porque você não pega mais o dinheiro espécie, e aí você não sente o peso. Você vai lá e bota só os números, não tem o peso emocional. Olha quanto emocional é importante, galera. Né? Quando você pegava o dinheiro na mão, você via a nota de 100, ou você ia pagar um negócio de 1.000, R$ 5.000, eram R$ 5.000 que você estava na mão. Hoje, você comprar um negócio de R$ 5, 5.000 ou 1.000.000, você pode digitar 4 numerozinhos, 6 numerozinhos da sua senha, no seu cartão, pum, você transferiu 1.000.000. E não tem sabe aquele choque emocional? Aquela dor, falando, não, peraí, não, é melhor pensar bem para eu não fazer, porque o emocional, quantas vezes segurou muita gente para não fazer merda financeiramente. Então, percebe o quanto isso é fundamental na nossa vida, cara. Ou nós paramos para olhar, para cuidar da nossa história de vida, para perceber, e você pode fazer com você mesmo. Algumas coisas você pode olhar para o que você está fazendo hoje, você é empreendedor, você é empreendedora, por exemplo, se você tem esse problema de gastar dinheiro, cara, olha para a sua história de vida, tudo que você aprendeu, né? Fecha os olhos, importante, hein? Toda vez que você quer olhar para a sua história de vida, fecha os seus olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente fecha os olhos para o mundo externo, mas a gente abre os olhos para o nosso mundo interno. E esse mundo interno, esse sim é a sua inteligência emocional na prática. Essa é ali que estão as suas emoções mais viscerais. Não é naquilo que você lê no livro, não é na empatia, não é na gratidão, não é nos neurônios espelhos, não é na inteligência socioemocional, não é na coisa bonita, porra. Não é. Para de falar bonito, para de ser iludido por essas coisas bonitas e achar que essas coisas bonitas vai fazer você mudar de comportamento, porque você já viu, você é adulto, você viu que não muda. O que muda comportamento? Aquilo que você tem gravado dentro de nós. E aqui eu trago o que a Vivi falou sobre o significado, o quanto ele cria, né? Eu chamo isso de matriz da vida, né? Porque é isso que cria a nossa vida. E tem duas formas de você criar a sua vida, né? Dois tipos, aliás, uma forma de criar, mas dois caminhos que chegam a isso. Todo o processo que você, como empreendedor, como ser humano, como pai, como mãe, sei lá, o que você é, que você vive, tudo começa, tudo se cria a partir da sua comunicação. A comunicação, ela é a origem de absolutamente tudo. E, mais uma vez, eu não sou religioso, mas leio muitos textos sagrados. Se você buscar em vários textos sagrados, lá, de várias formas, está escrito do verbo se fez a carne. Ou seja, literalmente esse verbo se forma a carne. E como ele vai transformando, vai materializando. E eu posso dizer tanto com um trecho bíblico ou espiritualista, como eu posso dizer com uma equação física do Einstein, a teoria da relatividade, que é o E igual a mc ao quadrado. Onde E é a energia, m massa, c ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado. Onde E é a comunicação, o invisível, e que ao decorrer do tempo ela vai se materializando e vai se densificando e criando a realidade que você vive hoje, né? A realidade financeira, a realidade no seu casamento, a realidade na sua vida profissional, a sua realidade como empreendedor, como empresário. Então essa comunicação, ela é a origem de tudo. Então uma comunicação que você recebe do mundo externo, aqui eu vou falar primeiro do mundo externo, que é a mais superficial, mas que gera também. A comunicação que você recebe do mundo externo. E comunicação, entendem? Não é só o que você ouve, não é só fala, só não, hein?
Comunicação é tudo aquilo que chega pelos seus 5 sentidos, né? Ou seja, dou um exemplo aqui, imagina o que você vê na TV hoje em dia. Só pega isso que você vê na TV ou na internet só fala sobre a crise, só fala de morto. E aí olha como isso vai se desdobrando. Aí que é importante você perceber. Você recebe uma comunicação de morte, de crise, de que está tudo fodido, português rasgado, e aí essa comunicação, ela vira o que eu chamo de um pensamento. Daqui é uma tela, tá? Você cria uma tela mental. Por exemplo, não pensa num cachorro preto. Você automaticamente pensa num cachorro preto. E eu pedi para você não pensar, hein? Você percebe? É importante você já tomar consciência que uma vez a comunicação chegou até você, você não consegue não trazê-la para dentro. Não criar uma imagem. E se fosse só criar imagem, estava bom. Ó, não pensa na crise do corona. Como eu falei de algo abstrato, né? Vem para você, sei lá, imagem de hospital, imagem de pessoas, empresas quebrando, sei lá, cada um vem um. Só que essa imagem, esse pensamento, essa parte racional, ela dispara uma emoção. Ou seja, o que era só uma comunicação, passa primeiro por uma tela, por uma imagem, que é uma razão, e dependendo dessa imagem, ela cria uma emoção, em maior e menor grau, ela cria uma emoção, e aí junta-se um conteúdo, uma imagem com uma emoção, ela cria-se uma crença, ou o que eu chamo de programa emocional. Você começa aos poucos, conforme você vai recebendo aquela pancada, aquela porrada, você vai recebendo, uma hora aquilo vira crença ou programa emocional. Você começa a acreditar que aquilo é verdade. E é mais isso que está gerando a crise hoje do que propriamente o vírus do Covid. É a crença da maioria das pessoas que nós estamos no final do mundo, que está tudo dando errado, e realmente começa a criar. E essa crença, ou esse programa emocional, cria-se um comportamento. E esse comportamento, ele é uma comunicação, e aí, portanto, isso te prende num ciclo vicioso, ou seja, destrutivo, ou, dependendo da comunicação que você recebe também, gera um ciclo virtuoso, né? Ou seja, algo positivo. Então, e aí eu trago a importância de você como empreendedor aqui. Selecione. Selecione o quê, Rodrigo? Selecione o que você está vendo na TV. Selecione o que você está vendo na internet. Selecione o que você está vendo no WhatsApp. Selecione o que você está falando, conversando com os amigos, conversando no telefone. Selecione aquilo que você está ouvindo, músicas, né? Por exemplo, você começa a ouvir música aí de traição, músicas e Brasil é cheio disso, né? E aí você não entende por quê, ou vê novela, né? Hoje em dia novela, ou tantas outras séries aí, trazem traição, só traz merda, cara. Se parar pra ver, mídia como um todo é mais merda do que qualquer outra coisa, né? E não é culpa da mídia, hein? Por favor, entenda. Porque a mídia só produz isso porque é o que a massa quer ver. Se colocar coisa boa, ninguém quer ver. Vê o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Que hora que passa esse programa? Né? Eu estou trazendo um nome de um programa congruente com o nosso papo aqui. Passa no domingo, sei lá, 8 horas da manhã. Por quê? Porque ninguém quer ver essa porra. A massa não quer ver isso. E aí, portanto, não traz audiência. Se não traz audiência, não tem dinheiro na TV. Não tem dinheiro na TV, eles não funcionam. Então, percebe? É uma cultura nossa. Nós vamos mudar. E começa conosco, como líderes, nós começamos a mudar. E divulgar isso. Mostrar para as pessoas que isso está materializando merda na vida dela. Por menos que ela não queira. Olha, não pensa numa girafa preta. Você cria essa girafa. Nem existe, hein? E você cria. Então, uma vez recebido, cara, continua. Então, a primeira forma que nós recebemos é essa comunicação externa. A menos impactante, né? Lei de Pareto. Ela impacta 20% na nossa história de vida. Impacta, sim, mas 20%. Tá? Lei de Pareto. E a outra 80%, Rodrigo? Aonde que impacta? Da onde vem isso? Da sua história de vida. Daquela vozinha que fica, sabe, rodando, que ninguém ouve. E aí você fica vindo na sua cabeça de vez em quando assim, puta, vai dar merda. Vai dar merda. Agora, eu sabia que ia dar merda. Eu sabia, veio o corona por isso. Justo agora, que eu tava decolando, Rodrigo. Eu ia decolar, minha empresa agora tava no, sabe? Mas eu tinha certeza, alguma coisa me dizia que eu ia nadar, mas ia morrer na praia.
Então, essa vozinha que fica falando no segundo plano, né? Eu brinco, eu falo, é como se fosse a voz do Waze, enquanto você está ali usando o seu celular, e o Waze falando, vire à direita, vire à esquerda, vire à direita, e você inconscientemente vira, né? É a vozinha, porra. Essa vozinha que te prejudica, essa vozinha, português rasgado, te fode, né? E essa vozinha é o quê? Da onde ela vem, Rodrigo? Ela vem da sua, da minha, da nossa história de vida, né? Ou seja, e não é só a voz, eu trago a voz porque é algo que você, se você é adulto, provavelmente a maioria de todos aqui são adultos, você já ouviu essa vozinha, mas são imagens que vêm na sua cabeça, sabe, de pobreza, por exemplo, trazendo aqui mais uma vez para o público empreendedor. Pobreza, seu pai abrindo a carteira e olhando, só tinha, sei lá, uma nota de R$1, hoje nem tem mais nota de R$1, não tinha dinheiro, tinha dificuldade de dar comida, e assim por diante, né? E aí muitas pessoas falam, não, Rodrigo, meu pai vivia isso, minha mãe vivia isso, mas eu sou próspero. E aí eu te falo, né, se você não mudar isso na sua história de vida, você vai ser muito provável igual a mim, né? Imagina que nós aqui estão meus pais e aqui estou eu. Tudo que eu vivi com eles, eu tenho duas opções. Ou eu repito aquilo que eles fizeram, ou eu faço exatamente o oposto, né? Mas imagina que conforme eu me afasto, eu vou fazendo o oposto ao que meus pais viveram, fizeram, eu tenho um elástico ainda imagina entre as minhas duas mãos um elástico, eu tenho um elástico que me prende ainda entre eles, porque eles são a minha referência de tudo. E aí chega uma hora que aquela mola cansa. É a hora que você cansa, que você não aguenta mais, que você não tem mais energia para ser o oposto dos seus pais, é a hora que você junta e faz a merda. Português rasgado. É a hora que você vive exatamente a mesma história dos seus pais. Então eu falo que é importante você que teve talvez uma história de pobreza, uma história de pai, sei lá, eu estou falando pobreza por uma parte mais financeira, falando de empreendedor, tá? E você hoje vive uma prosperidade, ou empreendedor de sucesso e assim por diante, olhe para a sua história de vida. Te falo isso, olha, 22 anos, trabalhando no ser humano, eu já vi isso milhares de vezes. Milhares. Então, trabalhe a sua história para que você viva não mais como chama? Na rejeição, né? Mas que você, sim, primeiro, acolha o que os seus pais foram, sim, no meu caso, né? Meu pai e minha mãe traíram, sim, e por que que eles traíram, entender por que que eles traíram, o que que eles estavam buscando, né? E a resposta de tudo, e a grande sacada, quando você fecha os olhos e vai buscar na sua história de vida, é entender aonde estava o amor. Porque a grande busca do ser humano está no amor. Você é empreendedor, você é empresário hoje porque você quer ser amado, você quer ser aceito, você quer ser reconhecido. São vários nomes que a gente dá para não dizer amor, mas no fundo é amor. Você quer isso, né? Poucos empresários, empreendedores têm consciência disso, quer ser aceito por uma quantidade de pessoas, quer ser idolatrado, quer ser amado, quer ser ouvido por aquelas pessoas, junta, né? Quantas pessoas fazem festa só para ser, não curte nem a festa, mas para ser aquele que organizou a festa inteira, né? Para ser visto. Então você quer ser visto. E sempre a busca do amor é eterna do ser humano. Então você quer amor. E todos os erros que eu peguei esses 22 anos, dos erros mais horrendos, mais difíceis que um ser humano pode cometer, até os erros mais simples, ninguém errou porque queria errar. Todos erraram porque buscavam amor. Sim, de uma forma distorcida, de uma forma negativa, mas todos buscavam amor. De Hitler, que buscava uma raça pura, né, porque queria ser reconhecido como a melhor raça, como a melhor, sei lá, até Madre Teresa de Calcutá, que ajudou tantas pessoas, Gandhi, né, queriam amor, queriam ser aceitos, reconhecidos, né? Então, a nossa busca, por trás de todo o erro, né, para quem trai, né, e aí eu trago a minha história, né, tá buscando amor, sei lá, não tem reconhecimento em casa, com o marido, com a mulher, e eu não estou aqui justificando, por favor, hein? Eu não estou muito menos defendendo, pelo contrário, não eu na minha vida, cada um tem a sua vida, mas a minha vida isso não é certo para mim, né? Tanto que eu me trabalho até hoje para, graças se Deus quiser, jamais fazer isso na minha vida de novo, né?
Então, mas por trás existe a busca do amor. Do amor. E se você se permitir parar, fechar os seus olhos com você, e você pode fazer esse trabalho com coisas simples, né? Não coisas mais profundas, você vai precisar de um profissional. Mas você pode fechar os olhos e, cara, deixa eu entender. Aonde tem uma criança parada? É como se nós tivéssemos, sabe, disco furado? Então vai tocando sempre aquela música o tempo inteiro. E entenda, em cada buraquinho daquele disco, daquele LP, né, para quem é um pouquinho mais vivido, daquele LP tem uma criança parada, uma criança perdida, uma criança buscando amor, entendendo que trair é ser amado, entendendo que ser pobre é ser amado pelos pais, porque conforme eu vou sendo diferente deles, vou tendo mais dinheiro, mais sucesso, mais isso, eu vou me afastando da realidade dos meus pais. E aí, sem perceber, eu me saboto. Sem perceber, eu me boicoto. Sem perceber, eu enfio os pés pelas mãos e eu literalmente destruo a minha empresa. Simplesmente para voltar para casa. Mais uma vez, o bom filho, a casa torna. Então, quantos e quantos problemas hoje são vividos no planeta Terra por conta disso e ninguém fala sobre isso. As pessoas vão criando uma série de teorias racionais incríveis. Mais uma vez, eu não estou colocando a emoção por cima da razão, não. A razão tem a sua importância, sim. Hoje, graças a Deus, temos toda uma estrutura incrível em escola, faculdade, livros, YouTube desenvolvendo isso. Mas, infelizmente, não temos uma estrutura para fazer as pessoas fecharem os olhos e olharem para a sua história de vida. Olharem para dentro delas. Porque toda coisa macro, ela começou no micro. Né? Ou seja, toda essa crise que nós estamos vivendo, né, de sufocamento, né, que é o que o corona traz, é um sufocamento que, por exemplo, grande parte dos empreendedores, empresários estavam sentindo aqui, cara. Não via a hora mais, quantos aqui já deviam estar falando, cara, eu não aguento mais, o dia tem que ter 48 horas, eu preciso de mais tempo, eu não aguento mais, eu quero parar, eu quero para o planeta Terra que eu quero descer. Quantos empresários já falando isso, inclusive eu. E claro, uma hora, ok, seja feita a sua vontade, assim na Terra, no mundo material, como no céu. Ou seja, uma grande quantidade de pessoas falando, tá muito corrido, eu não estou aguentando essa evolução tão rápida, porque as máquinas estão recebendo upgrade um atrás do outro. E você? Qual foi seu último upgrade? E upgrade que eu estou falando não é curso, faculdade, leitura de livro, não. Upgrade do seu cérebro límbico, upgrade da sua emoção, da sua história de vida, daquilo que te vincula com as suas raízes, com seus pais. Qual foi seu último upgrade? Sua última atualização? Não teve, porra. Não teve. Então, por você não ter essa atualização, infelizmente, você vai ficando sobrecarregado. E aí você vai se sabotando. A humanidade foi se sabotando. E claro, aí é muito mais fácil achar um culpado, um chinês na PQP lá, e falar que aquele chinês, filha da mãe, que comeu o morcego, que fez essa porra do mundo parar, e agora milhões desempregados, milhões sem comer, milhões... Não, porra. Assume a porra da sua responsabilidade. Eu tenho a minha, você tem a sua, todos nós temos. E sim, a gente precisa fazer esse upgrade. Não vai dar para voltar ao normal. Porque se voltar ao normal, vai aparecer outra forma de parar, outro vírus, ou outra forma de parar. Porque o ser humano não vai suportar aquela realidade. Não vai, simplesmente não vai. Porque imagina, são milhões de anos vivendo uma vida onde as mudanças até 1980 aconteciam grandes mudanças, né? Aconteciam a cada 50 anos. Hoje, cara, grandes mudanças acontecem a cada, sei lá, horas. Mas grandes mudanças. Que a gente, como empresário, empreendedor, cara, a gente tenta se atualizar, não consegue. E aí tá na hora da gente achar o nosso lugar no mundo. E o que eu quero dizer com achar o nosso lugar no mundo? Será que achar esse lugar no mundo significa saber de tudo? Ou será que eu tenho que deixar, né, os robôs, sim, tomarem conta dessas partes braçais, dessas partes técnicas, repetitivas, e, cara, e ter tempo para parar?
Quantos, talvez, aqui que eu estou falando, não deram graças a Deus esse corona? Sim, tem todo o lado negativo, não estou negando isso. Mas quanto deu graças a Deus? Graças a Deus, pude parar. Quantos não viveram isso? Então, a gente vai ter que repensar, né? Deixar os robôs que estavam vindo aí, né, alucinadamente, mas a gente está querendo competir com o robô, porra. Exemplo, é eu querer competir com o Usain Bolt lá, o corredor. Eu não vou competir, eu vou me estressar, eu vou me machucar, eu não vou competir com ele. E a mesma coisa, nós em processamento de informação, não vamos competir com os robôs. Então será que não está na hora da gente deixar os robôs virem, fazerem o trabalho deles, repetitivo, e começar a viver um pouco daquele ócio criativo tão falado, né, por aquele italiano, o Di Marco, fugiu o nome dele agora, tão vivido também na época lá de Sócrates, dos grandes pensadores, né, que vivia o ócio e dava tempo para vir a inspiração. Sabe, a inspiração, a origem da palavra inspiração vem de em espírito. Quanto nós estamos vivendo no nosso espírito? O quanto nós estamos deixando a nossa alma de lado? Estamos matando a nossa alma para dar vida ao corpo. Quantos estavam loucos, fazendo crescer absurdamente a sua empresa, sem nem saber por quê? Por que você está fazendo crescer? Eu não sei, porque saiu por aí porque eu tenho que crescer, porque todo mundo fala que empreendedor é crescer. Será? Não sei. Eu não sei. Eu não estou falando que você tem ou que não tem, tá? Eu só estou falando que você tem que pensar na sua vida. E aí trazer esse momento de inspiração, de espírito, de viver em espírito, em alma. Deixar a minha alma falar. Trazer o que cada uma das almas de fato veio trazer. Mas que tempo a gente estava dando para essa alma, porra? Que tempo você tinha para olhar para sua alma, para, sabe? Deixa eu parar. Simplesmente parar. E deixar vir. Deixar receber. Sabe os downloads? Eu falo que todos nós somos uma antena preparada para receber um download do universo, da vida de Deus, eu não sei que era dado, tá? Só que essa antena precisa estar quieta, porra. Como é que ela recebe se ela está transmitindo o tempo inteiro? Não dá, precisa parar de transmitir. Deixa eu receber. E aí sim, depois que eu recebo, sim, eu transmito. E aí eu dou tempo de novo. Eu recebo, e aí depois eu transmito. E aí não vai ter mais tantos empresários tomando Stilnox para dormir, Rivotril para sair da depressão, ansiolítico para sair de crise de ansiedade. Não vai, cara. Você pega aí todos os empresários que você tem do seu lado. Pega quantos não tomam remédio. Aqui você não vai saber porque não fala, né? Porque quem toma remédio é coisa de louco, né? Não toma, não, imagina. E aí você pega, ó, brincando, cara. 90% dos que eu pego nos treinamentos que eu dou estão tomando alguma porra dessas. Por quê? Porque não dá. Infelizmente, fica inviável. Impossível. Como é que eu consigo sobreviver sem um turbo? Só que o grande problema do turbo, hein? É igual um carro. Quantos empresários você conhece que toma a porra do energético? Não é falando mal de energético, não. Mas ele é um turbo, você sabe. E aí um turbo num carro, no motor do carro, com o tempo, o que vai fazendo, porra? Uma hora o turbo fode o motor. E aí não tem mais empresário, não tem mais empresa, não tem mais funcionário, não tem mais serviço que você presta, não tem mais nada. E aí? Então olha que porra de classe de empreendedor que nós estamos criando. Uma classe ansiosa ou depressiva, a maioria ansioso, né? Empresário normalmente não tem facilidade para entrar em depressão, e sim, ou viver na ansiedade ou crise de pânico, né? Empresários tomam remédio para dormir, empresários tomam remédio para emagrecer, que tomam remédio para isso, que não tem tempo para ir na academia, que não tem tempo para dormir, que não tem tempo para olhar para os filhos, que não tem tempo para olhar para a mulher, para o marido, para o parceiro, parceira. Empresário que não tem tempo de curtir
o dinheiro que ele tanto ganha, trabalha honestamente. E aí, qual o sentido dessa porra? Te pergunto, qual o sentido? Pra que esse dinheiro? Pra deixar pros filhos? Pra depois eles brigarem? E aí cair, infelizmente, e vai cair, hein? Se você é empreendedor, você sabe disso. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque o dinheiro, se ele não aprendeu a ganhar, normalmente não ensina, porque não tem tempo de ensinar. Né? O filho, ó, filho, vem cá, o papai vai te ensinar a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, a viver a sua vida, pô. Eu tô ganhando meu dinheiro, mas pra mim curtir, viver a minha vida. E você vai fazer o seu. Não tenho tempo, então eu vou deixar o dinheiro. E aí você perde as coisas mais importantes. Eu falo que o maior recurso que nós temos como seres humanos se chama tempo. Tempo. E eu te pergunto, quanto tempo você tem? E hoje o corona nos colocou em xeque, né? Nos colocou em xeque. Sua mãe, seu pai, pessoa você ama, você, né? Tá vivo hoje, amanhã pode mudar. E não é só pelo corona, não, hein? Você cai, dá um troco, acabou. E aí, quanto tempo você tem? E aí, mais uma vez, outra pergunta para você. Se não for você que está me ouvindo, que vai mudar a sua vida, quem vai ser? Se não for agora, neste momento que nós estamos vivendo, quando vai ser? Mais uma vez vou te perguntar. Se não for você que vai olhar para dentro de você, para a sua história, para aquilo que você que faz sentido, os seus valores, o que é importante para você, o que não é, quem vai fazer isso por você? E aí você vai ser refém da mídia. Vai ser refém, sei lá, deixa eu olhar a Forbes. O que a Forbes está falando? Que aí o que a Forbes falar, eu vou tocar. O que o congresso tal de grandes empresários, sei lá, os melhores, maiores empresários do mundo estão falando, eu vou viver segundo o que eles estão falando. Só que será o que deixa o fulano feliz, a fulana feliz, deixa você feliz? Não sei, cara, não sei. Mais uma vez, quanto tempo você tem? Se não for você, quem vai ser? Se não for agora, quando será? Então eu quero finalizar com essas perguntas para você, para abrir para perguntas que vai ser os momentos mais importantes para que agora eu possa pegar de verdade, colocar o fit, né? Transformar isso que eu estou falando até agora para você, de inteligência emocional na prática, e colocar, encaixar na sua vida, na sua experiência vivida. Então, vai ser o momento mais importante, você que me acompanha até agora, coloque as suas perguntas, e esse momento vai ser o momento de eu encaixar a minha experiência real, prática, vivida, com a sua pergunta, com a pergunta, e com certeza a pergunta dos seus colegas empreendedores, empreendedoras, é a sua pergunta também. É aquilo, e uma palavra pode fazer você mudar radicalmente a sua história como empreendedor, como empreendedora, como ser humano. Né? Então, abro agora para pergunta. Opa, meu Deus do céu. Colocar em perspectiva o que realmente é importante para a gente, né, Rodrigo? Sim. Nossa. Então, vamos lá para a nossa pergunta. Antes das perguntas, eu gostaria eu não sei se o Léo aí dos bastidores já passou para a gente, um link que o Rodrigo Fonseca está disponibilizando, né, Rodrigo, para empresários. Fala aí um pouquinho sobre isso. Um link, o Léo vai colocar ilp.care, né? /care. São especialistas em inteligência emocional da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que estão disponíveis para fazer uma sessão gratuita por pessoa aí, para ajudar nesse momento de crise, de pandemia que a gente está vivendo. Então, todos os especialistas emocionais da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional se colocou à disposição para atender uma sessão aí gratuita, quem quiser, para olhar, fechar os olhos, olhar para a sua história de vida. Então, tá aí, entra nesse link, coloca seus dados, e aí você vai receber uma ligação de um dos nossos especialistas. Que bacana essa ação, hein? Parabéns, Rodrigo. Então, vamos lá para as nossas perguntas. Bora. Deixa eu ver aqui. Olá, quais leituras ou ferramentas você indica para aprimorarmos nossa inteligência emocional? Bom, a primeira leitura que eu indico são os meus livros, que eu trago à prática, né, da inteligência emocional. O primeiro é o Emoções, a inteligência emocional na prática.
A inteligência, o outro, que é 21 chaves para realização pessoal, que na verdade não é esse nome, tá? Não era para ser esse nome, melhor dizendo, mas ficou sendo, que a editora que colocou, que é um livro sobre o propósito de vida. E, cara, eu não consigo enxergar um empreendedor, uma empreendedora sem propósito de vida. Ele aborda essa questão de propósito de vida, propósito de vida. E um outro para você que é pai, para você que é mãe, que é inteligência emocional na prática, né? Então, são livros aí que vão te trazer referências aí. E ferramentas, cara, tem tanto esse do Care, tem um outro aqui que eu vou colocar também, deixa eu só ver qual que é portal. Esse daqui, uma outra ferramenta também, que ainda está gratuita, que não é, mas que ainda está gratuita também. Eu vou deixar aqui para o Léo colocar. O portal, que é uma ferramenta onde lá tem palestras, mais de 100 palestras, onde após cada final de palestra tem desde temas como prosperidade, como emagrecimento, como autoestima e assim por diante, e que no final dessas palestras tem um fecha os olhos, onde você olha para a sua história de vida. Tá? Esse portal também é gratuito. Bacana. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Olá, Rodrigo. Quem você poderia dizer que são exemplos de inteligência emocional e por quê? Bom, exemplos de inteligência emocional, cara, olha, bem difícil, tá? São poucos, mas eu diria aí grandes exemplos, um que eu gosto muito, não lado político, tá? Esquece, não estou falando de política, mas Barack Obama, né? É um cara que eu vejo que é um grande exemplo aí de usar a inteligência emocional, né? Ele se candidatou através disso, né? Usando essa habilidade emocional, se conectar nas redes e assim por diante. Então, ele é um grande exemplo. Um exemplo brasileiro atual, cara. Você vê como nós estamos carentes, né, de pessoas de renome brasileiros que têm uma certa inteligência emocional. Cara, eu diria que a maneira dele lidar, dele conduzir também, guardada N coisas também, Luciano Huck também, tem uma forma aí de lidar com as pessoas, um carisma muito grande, né, que acaba conduzindo as pessoas de maneira bacana em alguns aspectos, então é um outro nome aí, mas eu diria que hoje são poucos nomes que têm essa inteligência emocional na prática mesmo, real, porque é uma coisa nova, né? Vivi, todos estão acompanhando aqui, é uma coisa nova. Então, não é uma coisa que nós desenvolvemos, fomos treinados para desenvolver. Eu trago um outro exemplo aqui também, que não é, na minha opinião, não sou político, e não estou falando de política, mas que é uma forma de usar também essa habilidade emocional, inegavelmente, né? Que é o Lula, né? Não estou falando de política, por favor, tá? Mas você vê, cara, um cara que tem a 4ª série, ele conseguiu comandar 200 milhões de brasileiros com pós-doutorando por 12, 15 anos, sei lá, para mim ainda está controlando. A meu ver, minha opinião, tá? Minha opinião aqui, guardada todas as coisas aqui, usou, de certa forma, negativa isso, né? Essa habilidade, mas para você ver, imagina se você usar essa habilidade emocional de conduzir as pessoas com uma consciência, uma razão desenvolvida, cara, quanto o mundo vai ser beneficiado por pessoas com tamanha liderança, com tamanho poder de persuasão, né? Porque persuasão é emoção, né? Mas claro que você pode usar de uma forma negativa, né? E aí entra uma maneira que, a meu ver, Rodrigo, não é de uma maneira saudável, que poderia ser mais saudável, a meu ver. Bom. Bacana. E esses 3 exemplos que você deu, eles reverberam através da comunicação, que foi o que você falou, né? Uma comunicação mais assertiva, né? Uma comunicação compreendendo o outro, exercendo empatia, e realmente... Sabendo que motiva o outro. São 3 exemplos de uma retórica, assim, impecável, né? Barack Obama, até as pausas dele, né?
aquelas pausas que ele faz. Então, assim, ele cativa todo mundo, né? Ele para, pensa e todo mundo fica, né? Aí depois ele vai volta. sair dali. Muito, muito, muito bacana isso. Vamos lá para a próxima. Olá, Rodrigo. QE é maior do que QI? Essa é boa. Essa eu gosto. Primeiro, QI, vamos desengravidar, né? Eu gosto de... Um amigo meu falava, Rodrigo, a gente tem que desengravidar as palavras porque às vezes as pessoas não sabem o que é, né? E QE, o que é QE? Consciente emocional. E QI, consciente intelectual, né? O QI, para quem não sabe, é um teste desenvolvido, né, para medir o QI, consciente, o quanto a pessoa tem de inteligência, né? E uma inteligência racional, apenas um tipo de inteligência muito específica, né? Foi desenvolvido na época da guerra, para contratar soldados, para chamar, né, convocar soldados mais inteligentes, né, mais estratégicos e assim por diante. E que é consciente emocional, coisa nova de, sei lá, 1985, 90 para cá, né, que surgiu esse QE e que até hoje não tem testes para mensurar isso, tanto que a RH não consegue mensurar comportamento até hoje, tanto que a maioria, infelizmente, dos RHs contratam pelo QI e dispensam pelo QE, né, infelizmente. Se eles soubessem esse QE, ou esse consciente comportamental, esses soft skills, né, que as pessoas dizem também, ele provavelmente não contrataria. Mas isso só dá para ver, na maioria das vezes, que ainda não surgiu, mais uma vez, testes confiáveis e que retrata perto da realidade, não surgiu testes que medem comportamento de forma fidedigna, né? E aí, infelizmente, a pessoa mete os pés pelas mãos e é onde ela é mandada embora. Então, respondendo a pergunta, o que é infinitamente maior que o QI, por quê? Né? E aí eu trago o dado que eu trouxe. O QI, ele acontece nesse cérebro racional que processa informação, como eu falei, 40 impulsos neurais por segundo. O QE acontece num cérebro límbico, o tigre, onde ele processa a informação 40 a 100 milhões de impulsos neurais por segundo. Então, estou falando de 40 milhões contra 40. Então, é 1 milhão de vezes mais rápido. Portanto, podemos dizer dessa maneira, 1 milhão de vezes maior do que o QI. O que nos traz aí uma estatística de que numa sala de aula os mais inteligentes não serão necessariamente os que terão sucesso na vida. Não, né? Normalmente não é, Vivi. Não, Para ver, você e quem está nos acompanhando aqui, quem que hoje são os mais destacados, se você ainda tem contato com pessoas da sua sala de aula, quem são as pessoas que tiveram mais destaque? Não eram os coxinha, né, que a gente chama de coxinha. Os do fundão da sala. Por quê? Porque tinha habilidade de comunicação, de lidar com o outro, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de motivar o outro. Então, estava desenvolvendo coisas que na sala de aula não desenvolve. E é tão interessante, né, que hoje as escolas, elas estão ainda muito focadas no ratinho, né? Elas estão muito focadas nesse quem tira a melhor nota, quem é mais competitivo, quem vai passar no vestibular, enquanto tem outras coisas extremamente importantes por trás disso. Né? E até aquelas que tentam colocar projetos, né, tem vários outros projetos de inteligência emocional aí no mercado que eu conheço, mas ainda estão tentando ensinar a andar de bicicleta pelo livro. Cara, você precisa sentir, você precisa olhar para dentro, para a sua história de vida, mas na escola você não olha, você não faz isso. E aí fica fazendo exercício teórico de uma coisa que é prática, que é emoção prática pura. É verdade, é verdade. Então, eu estou há 21 anos caminhando o caminho, e por isso que eu falei no início que eu estou falando para todo mundo, mas eu falo para mim também, né? E que a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, né? É um caminho, um longo caminho aí, né? Só que é um caminho para dentro da gente, né, Vivi? Não é um caminho para fora. Interno, É um caminho interno. Muito pessoal, intransferível, é seu, né? É seu, é verdade. Vamos lá para o próximo. Olá, quais práticas posso adotar no meu dia a dia que possam me ajudar com as minhas explosões? Ótimo, que eu falei. Fecha os olhos, cara, e vai olhar para a sua história de vida, vai ver lá quantas vezes seu pai, sua mãe gritou com você, explodia com você, né? E você, como criança lá, vai buscar aquela criança sua que provavelmente está em algum cantinho da sala, do seu quarto, da cozinha, da sua casa, da sua infância, morrendo de medo. E vai como adulto, né? Quando você fecha os olhos, vem todas as imagens na nossa cabeça. Quando você fechar os olhos, vai olhar. Olha dentro do seu pai, você tem essa habilidade, como se a gente pudesse entrar no site, né? Dentro do site.
olha no seu pai, por que meu pai está gritando comigo, com a minha mãe, com meus irmãos? Por que ele está sendo violento? A minha mãe está gritando, está jogando as coisas. O que está acontecendo? O que ela quer? O que ele está buscando? Né? E aí você vai começar a perceber que as suas explosões que você tem hoje está buscando a mesma coisa. Por exemplo, a atenção das pessoas quando elas não te dão, respeito das pessoas quando elas não te dão, ou, em outras palavras, amor das pessoas. Entendi. Ô, Rodrigo, o que você falou para a gente que não tem nenhuma ferramenta hoje que ela meça o quociente emocional, o que é, né? A meu ver, nenhuma que seja fiel. Fiel que mede o que acontece depois mesmo. Você vê, realmente, viu aqui, aconteceu lá. Tá. E como você vê, eu não sei se você... Porque a gente utiliza o sistema DISC na MyPlace Office. Então, o que o DISC ele mede aí dentre essa... Cara, comportamentos dominantes apenas. Só isso. Como você está naquele momento, né? Não naquele momento, como você é mesmo. Mas você, por exemplo, um dominante explosivo. Você descobre que o cara é dominante, mas você não sabe se ele é explosivo. Sim. Ele pode ser um dominante, mas um dominante traíra. Você não sabe se ele é traíra. Ele pode ser um influenciador lá em cima, um influente lá em cima. Mas você não sabe se ele é um influente fofoqueiro. Entendi. Então, esse é o grande... o disco, eu adoro o disco, é legal pra caramba. Quem, você vê, você dá devolutiva para as pessoas de disco. Nossa, é incrível, né? É incrível, que lindo. Eu. E aí você pega, você joga a pessoa no dia a dia, cara. Tem aquele perfil, só que você não sabe de que maneira aquele perfil entra na sombra ou entra na luz. São tantas as possibilidades, né? E pessoas são pessoas, né? Porque por trás daquela pessoa, daquele perfil, tem uma história de vida. E depende da história de vida dele ou dela, que vai definir ele usar aqueles perfis de forma positiva ou negativa. E como é que você conhece a história de vida? Pois é. Nem a pessoa dela, nem ela. É isso que eu ia falar, de repente nem ela sabe, né? Isso que são falhos. Entendi. Então, ainda no mercado não tem? Não, tem um monte, né, como diz, que tem SOAR, tem o MBTI, tem um monte. Mas tudo igual ao DISC. É uma releitura do DISC na minha visão. Entendi. Bacana. Vamos lá para outra. Olá, em outros tempos, a grafologia ou o estudo da linguagem corporal poderiam apoiar nossa inteligência emocional. Atualmente, alguma técnica que nos ajude com isso? Bom, primeiro apoiar, não entendi apoiar, né? A grafologia e a linguagem corporal, o que ela faz? Ela só lê, né? Por exemplo, eu estudei grafologia, linguagem corporal. A grafologia diz, por exemplo, riscos mais retos, né? Mas são pessoas mais agressivas, mais redondinho, são pessoas mais calmas, mais amorosas, por exemplo, né? A linguagem corporal também se diz que você está fechado, ou a sobrancelha assim, a pessoa está com medo, a boca aberta está com medo, sei lá, tem várias coisas, né? Não só linguagem corporal, como expressão facial também diz muito. Só que, mais uma vez, você não sabe em que momento a pessoa vai usar aquilo, né? Porque você pode descobrir que é uma pessoa agressiva pela grafologia, mas a pessoa pode ser que usa aquela agressividade, por exemplo, de uma forma extremamente benéfica, para fazer venda, para fechar pedido, para, sei lá, de forma controlada, ou usa de forma totalmente descontrolada. Você pode ler que a pessoa está fechada naquele momento, ali, uma pessoa fechada, ou tem um rosto muito redondo, é uma pessoa amorosa, portanto, é uma pessoa boa para RH, para relacionamento dentro da empresa, mas você não sabe se isso pode ser usado de forma negativa, porque pode ter sido usado de forma... Pode ter acontecido coisas na história de vida dela que faz ela se colocar como vítima, por exemplo. N exemplos que pode ter acontecido de acordo com a história de vida dela. Então, isso não é apoio, né? Apoio à inteligência emocional. Isso era uma tentativa de leitura instantânea do que a pessoa é capaz de fazer. Potencial. Tem potencial para. Mas você não sabe esse potencial como ela usa no dia a dia. Se de forma positiva ou negativa. Como que eu sei isso? Se é positivo ou negativo? Depende da história de vida que ela tem. E mais, não só da história de vida, como ela interpretou aquela história de vida dentro dela.
Que você pega pessoas que teve pais, por exemplo, alcoólatras, e você pega 2 filhos, irmãos gêmeos, onde um vira alcoólatra e o outro vira um médico super bem-sucedido. E aí você pergunta para um, por que você virou alcoólatra? Porra, olha o pai que eu tenho. Aí você pergunta para o outro, por que você virou médico? Porra, olha o pai que eu tenho. Então aí depende da interpretação que cada um deu, do significado que cada um deu para aquilo também. Bacana, entendi. Vamos lá. Olá, Rodrigo. Como usar a inteligência emocional para nos fazer melhores no pós-pandemia? Fundamental, cara. Eu entendo que a inteligência emocional já era, né, como eu quando eu disse no início, já era uma habilidade que as empresas estavam buscando, né, estava sendo, a sociedade brasileira como um todo de inteligência emocional estava sendo acionada, para você ter uma ideia, por faculdades tradicionalíssimas como a FGV, né, eu fui dar um curso dentro uma aula dentro do curso deles de CEOs, lá, C-Levels, de inteligência emocional. Então, imagina, para FGV acionar inteligência emocional, porque o mundo tá acabando mesmo, né? Ambev, eu fui fazer um curso no Chile para os CEOs da América Latina da Ambev, então empresas gigantes como a Ambev, acionando inteligência emocional para os seus maiores líderes da América Latina, né? Então, isso já era fundamental. Hoje, mais ainda, cara, eu vou precisar entender de gente, de emoção, de comportamento, de como eu posso conduzir as pessoas de forma benéfica para mim e para ela. Eu vou precisar ajudar a pessoa a se acalmar, a se equilibrar, porque está todo mundo saindo da casinha. E vai ter o pós aí, que as pessoas vão estar fora da casinha, né? Vão estar, vai ter o efeito colateral pós-coronavírus. Então, mais do que nunca, os empreendedores, empresários, empresárias vão ter que primeiro já se preparar na sua inteligência emocional, e depois eu vou até deixar um curso aqui para que vocês, quem quer se aprofundar, um curso super barato, R$14,97, que eu tenho aí online, para você se preparar, onde eu abordo a questão de inteligência emocional, de missão de vida e também de legado. Um curso que eu vendia a 1.900 e hoje, com essa pandemia, a gente colocou a 14,97, né? Chama superação emocional. Então, você vai ter que se preparar emocionalmente para que você consiga lidar com a crise. Porque com a crise, qual a principal coisa que está no ar? Medo. As pessoas estão com medo de perder o emprego, estão com medo de não ter negócio, estão com medo de dar errado, estão com medo de morrer, estão com medo do coronavírus chegar na família dela, estão com medo, né? Então, você vai ter que aprender a receber esse medo e como eu transformo esse medo em motivação, em ação, né? E aqui eu gosto de dar uma frase que eu uso em todos os meus livros e palestras, que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Vou falar de novo. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Né? Provavelmente foi, você ouviu, né, conheceu pessoas corajosas, e alguém até disse para você que você foi corajoso, corajosa, mas não existe o hormônio da coragem. Porque emoção nada mais é do que hormônio, né? O mesmo hormônio da coragem é o hormônio do medo, que é a adrenalina, cortisol, né? Então, o que define uma pessoa que chamam de corajosa ou de cagona, medrosa, português rasgado, é a ação dela. Então, você vai ter que entender de emoção para pegar aquele medo dos seus colaboradores, dos seus parceiros, sócios, fornecedores e direcioná-los para ação, ao invés deles ou congelarem, né, que a maioria está assim, congelado dentro de casa, né, nas suas vidas, ou estão fugindo, né? Estão fugindo da responsabilidade, fugindo porque está com medo, fugindo, né? Então, você vai ter que usar dessa habilidade emocional para que você possa aí agir e ajudar as pessoas a agir também e fazer acontecer. Mais do que nunca, a gente vai precisar de seres humanos fazendo acontecer. Imagina que a casa caiu, pum, vamos ter que reconstruir. E não é do mesmo jeito, não vai dar para voltar do jeito que era. Como que a gente vai reconstruir? Como é que eu vou baixar a emoção de todo mundo? Vamos usar, aí entra a razão, qual o melhor caminho para a gente reconstruir, o que é que nós vamos reconstruir, aí vai ser fundamental essas habilidades emocionais. Perfeito. Vamos lá. Olá, você já pensou em constelação familiar? Eu adoro constelação familiar, super lindo. Mas em que sentido ele diz?
coisa. Putz, eu não sei do sentido aqui. Será que constelação familiar voltada à inteligência emocional ou ação? Constelação familiar, aí então, vamos traduzir aqui. O que é constelação familiar? Vamos engravidar o termo, porque muita gente não conhece também. Constelação familiar nada mais é do que você pegar toda essa história de vida que cada um carrega dentro de si e, blum, projetar na sua frente. Você pode projetar na sua frente ou em bonequinhos, em coisas externas, né, materiais, ou você, as mais comuns e que eu gosto mais, projeta em pessoas. Ou seja, você cria um campo morfogenético onde as pessoas entram no seu campo e elas entram no seu papel de mãe, de pai, de irmão, de sócio, de qualquer história que você queira constelar, né? E ali a história se desdobra com um objetivo sempre muito claro, sempre ajudar a entender, dar lugar de valor, dar amor, mais uma vez, percebe? É o amor, a resposta para tudo é amor. Né? Einstein falou na última carta dele para sua filha, filha, se eu soubesse que a resposta para tudo na minha vida era o amor, quanta coisa teria sido mais simples, né? Então, a resposta é o amor. Então, com toda a constelação familiar, ela ajuda a trazer amor para aquela constelação, para aquele sistema familiar, para aquele sistema empresarial, né? Então, isso é constelação. Então, para quem perguntou se eu já pensei em constelação, sim, adoro, faço, uso na minha vida pessoal, uso nos treinamentos, uso, mas isso não é inteligência emocional. É uma das maneiras, ferramentas de olhar para a história de vida. Perfeito. Já fiz, foi. Você precisa estar preparado, né? Também. Não, é lindo, cara. Eu amo. Eu gosto, mas é assim, para algumas pessoas um pouquinho mais forte, mas é necessário, né? Para a gente. Eu falo que o ser humano só muda. Eu gosto de falar que o ser humano só muda na porrada, no forte impacto emocional. Tem que ter impacto emocional para mudar. Se não tem impacto emocional, não muda. Eu precisei quase morrer para mudar o caminho da minha vida, né? A gente precisa de um sentimento muito forte. E você mudou. Mudei. Mas por quê? Teve um forte impacto emocional. Se não tem, vai alguém passar a mãozinha em você. Viviane, eu falar, muda, Vivi, que não muda coisa nenhuma. Nada. Fui praticamente esses dois caminhos aí. Ou eu mudava, ou eu degringolava, né? Eu só abri aqui, um pouquinho. Tá. Pronto, desculpa. Então, você vê. O ser humano só muda, Vivi. Não é você, não sou eu. Só muda quando ele leva a porrada. Se não leva a porrada, cara, ele, infelizmente, ele continua a mesma coisa. É verdade. Olá, uns 3, 4 anos venho me desenvolvendo espiritualmente, olhando para dentro, revendo toda a minha história de vida. Isso significa que estou desenvolvendo a minha inteligência emocional? Existe uma grande confusão, Vivi, em desenvolver emocionalmente e espiritualmente. Claro que no frigir dos ovos, lá na frente, eu entendo que dá a mesma coisa, você acaba desenvolvendo ou dando vida, mais vida para o seu espírito quando você liberta a emoção. Eu costumo falar que a emoção é o caminho para o espírito, né, para o lado espiritual. De que maneira? Eu não sei se quem está aqui conhece aquele desenho, a Ladybug. Minha filha adora a Ladybug. É um desenho que tem o mal, né, um cara do mal lá, e tem as crianças brincando aqui, os amiguinhos brincando. E o cara do mal fica esperando as criancinhas, os amigos, brigarem, ficar com inveja, com raiva, alguma coisa, para ele mandar uma borboletinha preta, que é o mal, e entrar e transformar aquela criança no monstro, né? Ou seja, as nossas emoções, elas são a porta de entrada para a luz ou para a sombra, espiritualmente falando, né? Então, quando nós envolvemos as nossas emoções, o que nós fazemos? Nós nos colocamos muito mais conectados com a luz do que com a sombra. Porque quando você está com raiva, o ser humano com raiva, por exemplo, é capaz de matar alguém dando risada, sem perceber, e depois que passa aquele instante de raiva, e agora? Putz, acabei com a minha vida inteira. Entendi. Faz sentido. Vamos lá para a próxima. Olá, Rodrigo.
O que quis dizer com me trabalhar? É buscar apoio em terapia? Você acredita que uma pessoa seja predestinada a assumir determinados comportamentos? Bom, primeiro, se trabalhar é olhar para a sua história de vida. E aí tem N caminhos, tá? Tem caminho via psicologia tradicional, tem via constelação, tem via inteligência emocional. Eu, particularmente, trabalho com isso, gosto da inteligência emocional, também, claro, da constelação, são os caminhos que eu mais gosto. Mas se trabalhar na minha linguagem, significa olhar para a sua história de vida, olhar para o seu 0 e 1, para sua mãe, para o seu pai, olhar para suas crianças perdidas em vários lugares da sua história de vida, porque não entenderam alguma coisa que elas viveram e estão vivendo dor, estão repetindo dor na sua história de vida e trazendo para o seu presente, repetindo no presente uma dor do passado, para que você olhe. Essa repetição nada mais é do que para que nós, adultos, olhamos para essa criança. Enquanto a gente não olha, ela continua repetindo, né? Por isso que não adianta trocar de mulher, de marido, parceiro, trocar de sócio, trocar de empresa, de funcionário, sem resgatar essa criança dessa dor. Senão, você vai continuar trazendo um sócio que te rouba, você vai continuar trazendo uma mulher ou um marido que te trai, ou que te abandona, ou que, sei lá, N problemas que um ser humano pode viver. E sobre predestinado a assumir, predestinada, vamos colocar dentro de uma caixinha o que nós recebemos, o que eu falei, né, na palestra, agora há pouco, sobre a questão do DNA. Né? Nós recebemos no nosso DNA toda uma história de vida de pais, avós, bisavós, tataravós, né? Tem algumas correntes que dizem que temos interferência genética até 7 gerações atrás, mas para mim, temos interferência genética de todas as gerações atrás. Né? Então, a predestinação vem por isso, por essas heranças genéticas e emocionais que vêm dentro do DNA. 90% do DNA são caracteres linguísticos, né? São formas linguísticas que estão registradas ali no DNA. Que é esse linguístico? São memórias, né? Aprendizados de gerações para trás. Por isso que nos permite ser quem nós somos hoje. E aí fica predestinado a você repetir, enquanto você, como adulto hoje, não olha para a sua história de vida e decide o que é bom, o que é ruim para você hoje. Porque, às vezes, lá atrás, o que era bom para os nossos pais, hoje é péssimo para nós. Mas era bom para os nossos pais. Mas você tem que parar para olhar para a sua história de vida. Então, predestinação, eu entendo dessa maneira. Legal. Rodrigo, a gente está com 1h40, foi a live mais longa e tem pergunta. Você acredita que o tempo voa? E tem pergunta ainda para você. Você consegue? Você tem mais 10 minutinhos aí? Vamos lá, mais 2. Então vamos lá, mais 2. Olá, como quebrar esse DNA ou essa ancestralidade familiar e mudar a própria história? Bom, primeiro, de forma alguma quebrar, hein? Pelo amor de Deus, vai quebrar. Pelo contrário, o nosso grande trabalho como seres humanos hoje é nós integrarmos tudo isso, né? Integrarmos, dar lugar de valor para toda a nossa história, honrar toda a nossa história, né? Porque e compreender toda a nossa história. Por exemplo, na minha história de vida, meu pai traía minha mãe não por maldade, porque queria ser amado, porque não achava que não era amado pela minha mãe e queria ser amado. Meus avós traíram um ao outro lá, que meus pais foram frutos de uma traição, porque também se sentiam abandonados, aliás, os maridos traindo, e aí acabaram traindo e fazendo de um lado minha mãe e do outro lado meu pai. Né? Então, nosso papel é integrar, olhar para essa história de vida e dar lugar de honra, de valor, entender que tudo, no final das contas, era a busca por amor. E aí eu integro, aí eu compreendo, aí eu perdoo, aí eu aceito e tomo posse dessa minha luz, desse meu poder, mas também dessa minha sombra, dessa minha fraqueza. E aí eu me torno um ser humano mais inteiro. É isso aí. A gente honra e respeita a nossa história, afinal, né, nós somos resumo disso tudo, né? E tentar mudar aquilo, agradecer, falar muito obrigado, isso eu quero, isso eu não quero mais para mim. Né? Mas você tem que olhar. Não adianta você pensar exatamente. Isso sem olhar. Não, exatamente. Tem que passar por todo o processo, normal. Dá trabalho.
Mas dá muito trabalho não olhar, mas muito mais trabalho. É verdade, muito. É verdade. Vamos lá, então, para a penúltima? A última? Olá. Olá, eu não conheço a fonte do erro. Como resolver o erro? Se eu não conheço a fonte do erro, como assim? Sim. Não, você não conhece na sua vida. Você não conhece na sua vida, mas certeza que você conhece na vida do outro. Aliás, é certeza que você conhece, você tem acesso à vida do outro e o outro, diga-se, sua mãe, seu pai, seus avós. Pega o fio da meada, o que eu quero dizer com isso? Pega o fio da meada aqui hoje, qual o problema? Sei lá, tô quebrando várias vezes como empreendedor. Pega, vai voltando, olhando para a sua história de vida, na sua mãe, no seu pai, olha de que maneira, não é literal o nosso inconsciente, eu brinco, ele fala que o nosso consciente é um portuguesinho, né? Que ele faz analogias, né? Às vezes, por exemplo, sua criança viu seu pai toda vez pobre e ele entende que aquilo era ser quebrado. Então, ele faz você se quebrar toda hora. Então, vai ver aonde está isso na sua história de vida. E vai integrar isso, entender, poxa, por que meu pai era pobre? Né? E ver fechar os olhos, hein? Tem que fechar os olhos. Não adianta, cara. Ninguém falando blá, 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 ninguém consegue. Né? Tem que fechar os olhos, tem que olhar para a sua história de vida, tem que buscar, tem que se perguntar, cara, onde começou isso na minha história de vida? Olha para sua mãe primeiro, tem isso na história da minha mãe? Poxa, minha mãe viveu isso? Tem isso na história do meu pai? Beleza? E olhar para isso. E se você não está conseguindo olhar sozinho, busca um profissional. Né? Tem aqui caminhos, tem aqui um atendimento individual, gratuito primeiro, tem essa LP e tem um curso de superação que eu quero até colocar aqui para vocês, eu estou tentando achar essa LP para colocar aqui para vocês, que é onde você vai fechar os olhos muitas vezes que eu te conduzo. Né? Tem também o outro gratuito que eu coloquei aqui também. Né? Então, é lugar onde eu te conduzo para dentro de você e onde você olha para a sua história de vida e integra e descobre onde existe o amor por trás daquele erro, por trás daquele problema. Bacana isso, hein? Aproveito para mandar um beijo pro meu pai, seu Davi, que está lá no Rio de Janeiro, confinado, estou longe dele. Ele é tão interessante porque ele sempre falou para mim assim, olha, não compre sapatos, compre imóveis. Né? Imóveis? Não compre sapato, compre imóveis, né? E você vai ter muito sucesso para comprar bastante imóveis. Eu falei assim, muito obrigado, pai, né? E a gente é resumo das nossas crenças também, né? As nossas verdades. Então, a família ela pode gerar os erros, mas ela gera as crenças fortalecedoras da gente, né? Agora que a gente está falando aqui só do erro, Léo, coloquei o link aí para você colocar para a galera. Do curso Superação Emocional. Esse que era 1.400 alguma coisa, está 14,97. Né? Gente, não percam essa oportunidade aí. Inteligência Emocional por 14,99. Incrível isso. 14,97 que a gente vendia antes do Corona. Então, a gente está falando aqui do problema do lado negativo, mas claro que isso é verdadeiro do lado positivo. Igual. Quantos de nós somos empreendedores também por várias coisas positivas que nós recebemos de mãe e de pai. E eu descobri através de uma constelação familiar que eu honro o meu pai sendo empreendedora também, porque ele foi um empresário durante muitos anos, né? Então, olha que interessante isso tudo, né? Assim, tudo se conecta, é muito interessante. É um desdobramento, Vivi, nada aparece do nada. Nós somos pais de desdobramentos dos nossos pais, avós, bisavós. O que é fractal? A teoria dos fractais diz que tudo aquilo que tem no macro, que hoje nós somos macro, começou no micro. E se a gente entender o nosso micro, a gente entende e muda o nosso micro, a gente entende e muda o nosso macro. Sim, perfeito. Nossa, Rodrigo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui